graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que tem nos acompanhado sempre em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Meus queridos, nesse exato momento quero fazer uma breve oração e quero deixar uma palavra reflexiva para esta manhã de quinta-feira. Amém? Que o Espírito Santo nos dê uma direção e eu desejo a todos vocês que estão trabalhando, você que vai sair em busca de um trabalho, você que vai sair para resolver coisas, né? Nesta quinta-feira, eu desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, onde estiver chegando, né? Essa transmissão, que Deus abençoe muito você e toda a sua casa. Meus amados, eu quero fazer uma breve oração com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho nesse momento entregar em tuas mãos, Senhor, cada vida que estará conosco até o final dessa transmissão. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha alimentar na fé, venha abençoar esta vida de uma forma extraordinária no nome de Jesus. Deus, onde houver um enfermo, onde houver uma pessoa depressiva, angustiada, meu Pai, talvez, Senhor eterno, alguém que foi humilhado hoje logo cedo e a sua estrutura emocional está em frangalhos. Eu quero entregar esta vida e pedir ao Divino Espírito Santo, dai equilíbrio, meu Pai, em nome de Jesus a esta pessoa, que ela seja, meu Deus eterno, tratada pelo teu poder no nome de Jesus. E só você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amados, antes de entrar na mensagem, eu quero convidar você para você estar conosco amanhã em dois horários. Amanhã às 9 horas da manhã ou às 19h30 na Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos. Amanhã nós estamos iniciando ali um trabalho, né, na presença de Deus, uma obra, né, de cura e libertação, que vai terminar na primeira quinzena de dezembro. Eu quero convidar você para você estar conosco amanhã em dois horários, tá bom? Venha conhecer os 7 nomes redentores de Deus e nós estaremos orando para que Deus venha abençoar a sua vida, né, ali na sexta-feira, às 9 horas da manhã ou às 19h30, dois horários para Deus abençoar muito você e toda a sua casa, amém? A nossa igreja, ela se encontra localizada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente, em Juiz de Fora. É o endereço do seu milagre. Eu quero pedir a Deus que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, te dê forças para sair do lugar que limita a sua fé e vir estar conosco amanhã, em nome de Jesus, tá bom? Em dois horários. É a sexta-feira forte de impacto de milagres, os 7 nomes redentores de Jeová. Amém? E Deus abençoará muito você e toda a sua casa. Pois bem, o Senhor me deu uma palavra para esse momento que nós estamos nele agora, que está no livro de Lucas 17, versículo 11, que fala sobre a cura, né, de 10 leprosos. A palavra de Deus, ela diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Né? Olha só que palavra é esta. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus queridos, a questão da lepra na época de Jesus era um dos maiores problemas de, como que eu vou falar, de saúde pública. A lepra
Muitas das vezes algumas pessoas olhavam para um leproso e diziam que podia ser uma sentença de Deus na vida daquela pessoa, uma maldição que foi lançada na vida daquela pessoa. E geralmente o leproso ele era tirado da sua casa, tudo que tinha naquela casa era queimado, a sua casa era purificada para que outras pessoas pudessem então ali estar morando. Mas o leproso ele era tirado da sua casa. Muitas das vezes havia alguns lugares separados onde o leproso vivia, ou até mesmo fora da cidade, em cavernas, em lugares que era preparado fora da cidade, porque a lepra ela era contagiosa. Então, até hoje, nós lidamos com a lepra, que recebeu um outro nome no nosso tempo, é a hanseníase. Né? Muitos tratam também de impinge. Eu já vi pessoas tomado de impingem da cabeça aos pés, que coça tanto de arrancar pele, de arrancar sangue. E a pessoa chega num momento deplorável se não cuidar. Então você imagina que na época de Jesus havia muitos leprosos. E o sacerdote ele não tocava no leproso. O sacerdote, se ele tocasse na lei dos levíticos, ele ficava impuro. Então havia muitas regras e cerimônias para se tratar com o leproso. Mas a Bíblia diz que Jesus está indo para Jerusalém e ele precisa então passar pela Galiléia. Com certeza ele estava na Judéia. Até porque Jesus, ele praticamente ele firmou a sua estadia em Cafarnaum. Ali era o centro evangelístico, ali era o lugar onde Jesus mais estava e mais ficava. Mas a Bíblia diz que Jesus ele precisa ir a Jerusalém e ele então passa no meio de uma aldeia. E quando ele chega no meio dessa aldeia, sai ao encontro dele 10 leprosos. E eles clamaram dizendo: Senhor, salva-nos, limpa-nos. E Jesus, olhando para eles, diz para eles: vão e apresentem ao sacerdote. Imagino eu que Jesus não colocou a mão nesses homens. Imagino eu que Jesus, ao ouvir esses homens dizer: Senhor, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus teve misericórdia. Mas quando Jesus ele disse para eles: ide mostrai-vos ao sacerdote. A Bíblia diz que enquanto eles estão caminhando, por quê? Para se mostrar ao sacerdote, o sacerdote iria analisá-los e iria então ali fazer a oferta que Moisés instituiu para a cura de um leproso. Mas a Bíblia relata que quando eles estavam indo, eles foram curados, eles foram limpos. E no que eles foram limpos, o que acontece? Um deles volta do meio do caminho e se lança aos pés do Senhor. Por quê? Ele não queria perder Jesus de vista, ele queria ser grato a Jesus pelo que Jesus fez. E ele lançou os pés de Jesus, agradecendo a Jesus porque estava são. A Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram limpos da lepra. Mas quem voltou para dar glória? Quem voltou para dar glória foi um samaritano. Os samaritanos eles tinham uma desavença muito grande com o povo de Jerusalém. Mas me parece que muitas coisas unem pessoas. Pessoas quando estão doentes, quando estão no mesmo barco de enfermidades, né, degenerativas, enfermidades que aos olhos humanos não tem jeito, parece que isso une as pessoas. Você pode notar que quando uma pessoa está com câncer numa família e de repentemente o médico diz: olha, é muito difícil, é um câncer agressivo, essa pessoa começa a pedir orações, essa pessoa começa a pedir ajuda. E muitas das vezes até mesmo amizades que foram cortadas há tantos anos são novamente restauradas por causa da enfermidade. Quem não conversava passa a conversar. E também a gente encontra no momento das enfermidades aquelas pessoas tão levianas, tão longe de Deus, pessoas insensíveis também nós encontramos. Mas a Bíblia fala desse samaritano e eu pergunto: por que será que a Bíblia foi enfática, Lucas foi enfático em dizer que esse homem ele era de Samaria? Porque os samaritanos não se davam bem com o povo de Israel.
Havia uma briga milenar na época de Jesus que já durava 1000 anos, uma divisão. Os samaritanos não gostavam dos moradores de Jerusalém, daqueles arredores, porque ele dizia que era em Samaria o lugar de se adorar a Deus. Lá construíram um templo muito parecido com o de Jerusalém para adorarem lá. E eles não se envolviam. Mas é lógico que no culto deles faltava muita coisa. E uma das coisas era o apego à religião, que eles não eram tão, vamos dizer assim, eles não eram tão envolvidos como os sacerdotes, sumos sacerdotes, mas eles reverenciavam aquele templo que eles ali construíram, uma réplica do templo de Jerusalém. Então você imagina que quando nós observamos e olhamos para a história desse homem, nós vamos ver que apenas esse estrangeiro, apenas uma pessoa que não tinha aquele grande apego à religiosidade, mas ele reconheceu que Jesus de Nazaré o havia curado, e ele então volta dando glória a Deus e se lança aos pés de Jesus para agradecer a Cristo. Nós imaginamos que, na maioria das vezes, amados, Jesus perguntou para eles, mas não foram 10 os curados? E aonde é que estão os 9? Amados, como que hoje nós vemos a questão da ingratidão fazer parte hoje da nossa vida espiritual, da nossa vida, no nosso ciclo de amizade, pessoas que recebem de Deus as coisas mais maravilhosas, as coisas incríveis nessa terra, que aos olhos do homem é impossível para o homem realizar, mas a gente vê Deus operar com tanto poder na vida de tanta gente, e quantas pessoas não agradecem a Deus, são ingratos na igreja onde que ela congrega, ingratos muitas das vezes, como se diz, o tempo inteiro aciona o pastor, o presbítero, o obreiro, para estar orando, para estar fazendo algo, e quando a bênção vem, a pessoa simplesmente ela não tem um mínimo de sensibilidade, um mínimo para poder valorizar o que Deus tem feito na vida dessa pessoa. O que eu quero dizer para você é que Jesus ele faz uma pergunta, mas não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Por isso, você pode muitas das vezes olhar dentro da igreja, e eu falo para você de, como se diz, conhecimento de causa. Não são poucas pessoas que Deus cura, que Deus ele tem operado sinais. Amado, mais do que a cura, o Senhor quer a libertação da alma, da mente. Ele quer que a pessoa se renda a Ele, porque essa matéria que nós temos, todo dia ela precisa de alguma coisa. Todo dia ela precisa de uma manutenção. Assim como você tem que tomar um banho todo dia, se alimentar, tomar água, até porque o nosso corpo é 70% água e a gente tem que cuidar muito bem, está abastecendo ele de água. O que eu quero dizer para você, que assim também a nossa fé, é o amor em Cristo, porque nós dependemos de Jesus o tempo todo, para tudo na vida, desde que você levanta até o momento que você deita na sua cama, e até o momento que você está repousando, você depende de Deus. Você depende dele cuidando de você, porque você talvez não pensa, mas quando você está dormindo, existem batalhas espirituais a teu respeito dentro da tua casa. Muitas das vezes durante a noite, o diabo ele quer aprontar algo com você, e o Senhor está enviando os anjos para proteger. Mas isso é muito bom para quem anda com o Senhor, para quem reconhece que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder para operar grandes sinais, para nos livrar, para nos proteger de tudo que é ruim. Então, como que é importante nós pegarmos hoje essa palavra e colocar em nosso coração uma coisa aqui muito forte. Pastor, a gente vê tantas coisas acontecer na vida das pessoas, e pessoas não dão glória, pessoas não contam seu testemunho. Mas tem gente que vai às vezes só atrás do pão, só atrás do peixe, mais nada. Mas não entende que uma porta que a gente passa por ela, nós nunca devemos fechar essa porta, devemos deixá-la aberta. Aquele homem, quando ele sentiu que ele foi curado, no meio do caminho, quando ele viu que ele estava limpo, porque foi tremendo, Jesus disse, ide mostrai a ele. Eles saíram de perto de Jesus leprosos, mas caminhando em direção ao templo,
eles foram tratados, eles foram restaurados, eles foram curados, e apenas um estrangeiro voltou para dar glória a Deus, sabe? O amor que a gente tem por Jesus nos faz reconhecer o que ele faz na nossa vida, o que ele fez na nossa vida. Talvez alguém está me ouvindo agora e teve filho que foi liberto da cachaça, teve marido liberto, esposa liberta, curas que o homem não podia realizar, né? Que o médico não podia realizar na vida. Tantas coisas maravilhosas Deus tem feito, e às vezes falta quem o ame de verdade para glorificar o nome dele. Muitas das vezes uma pessoa glorifica o nome do pastor da igreja, muitas das vezes exalta uma religião, mas não exalta Jesus. Eu sempre digo que tudo que Deus me leva a fazer na vida das pessoas é o nome dele que tem que ser glorificado, é ele que tem que ser exaltado, porque foi ele quem morreu por nós na cruz, foi ele quem levou os nossos pecados, foi ele quem pagou um preço pela nossa redenção. Então ele tem que ser reconhecido. E ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai. Ele é meu, ele é seu advogado, ele está lutando por nós. Sabe, em paralelo a esta mensagem, que nós vemos que este homem, ele volta para dar glória a Deus, reconheceu o que Jesus fez na vida dele. Amados, quando nós olhamos para o livro de João 14, no versículo de número 23 e versículo de número 24, a palavra diz assim para mim e para você: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. A palavra de Deus é o próprio Deus revelado em nossa vida. Se a gente não amar a Deus através da sua palavra, se a gente não reconhecer a sua autoridade, a sua deidade, se a gente não reconhecer quem é Jesus de fato na nossa vida, que nada acontece sem ele. Para você ter uma ideia, ele disse que ninguém pode ir até o Pai se não for através dele, e ninguém vai até ele se o Pai não assim autorizar. Eu gostaria muito que você colocasse isso no teu coração hoje. Amados, se você um dia encontrou Jesus, ame a ele, glorifica o nome dele por tudo que ele tem feito na sua vida. E ele não tem feito pouca coisa, ele tem feito muita coisa na sua vida. Eu gostaria que você se apegasse com Cristo de tal maneira, desse glórias a ele em tudo que ele tem feito por você, porque hoje, pelo fato de você ter levantado pela manhã, já é a mão de Deus atuando na tua vida, já é o poder de Deus atuando na sua vida. Então você imagina bem, você olha bem para esta palavra, e quando o Senhor está dizendo aqui: se alguém me ama, guardará a minha palavra, me guardará, me glorificará, me exaltará, estará grudado comigo, né? Mas se a pessoa não ama, não guarda, quem não ama, não guarda a palavra, não guarda o Senhor na sua vida. Por que que muitas pessoas vai na igreja atrás de um milagre, recebeu um milagre, abandona a igreja, não volta mais, só vai voltar quando depender novamente, porque são pessoas que não amam o dono do milagre, só quer o milagre. E o milagre, amado, eu quero dizer para você que o mendigo recebe todo dia. Quando alguém chega lá e lhe dá algo para sustentar, para a manutenção de sua vida, eu quero dizer para você que milagre Deus está realizando todo dia, sustentando esse planeta nas suas mãos com o seu poder. Eu quero dizer para você que o milagre Deus está realizando o tempo inteiro na nossa vida. Hoje nós acordamos pela manhã, tomamos o nosso café, nós estamos fazendo nossos afazeres, pensando, falando, vendo, ouvindo, nitidamente sentindo o cheiro do ar. Milagre, isso é só Deus quem pode fazer para nós. Então, outra palavra interessante que a gente pega aqui no livro de João, capítulo de número 5, que fala sobre a cura de um paralítico de Betesda, mas eu quero pegar com você o versículo 14, que diz assim: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Então você imagina que quando Jesus chega perto do tanque de Betesda,
Ali está um paralítico, há 38 anos paralítico. Jesus então ele diz para ele: queres ficar são? Ele não sabia quem era Jesus, mas Jesus, ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Mas Jesus diz para ele: toma tua cama e vai para tua casa. Naquele momento, ele levantou, pegou a sua maca, enrolou ela, colocou debaixo do braço e foi embora. Mas ele não foi para casa, ele foi para o templo. E todos no templo, vendo ele andando, sabia que ele era aquele paralítico. Ele disse: quem é? O que aconteceu com você? Você por acaso entrou no tanque? Não, um homem mandou tomar minha cama e levantar. Ele não sabia quem era Jesus. Mas logo depois Jesus se manifesta a ele. Então explica para ele o poder daquela cura e disse para ele: você já está são. Ó, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então você imagina, muitas pessoas passaram por muitas coisas no mundo lá fora. Vieram para a igreja. Jesus realizou curas, milagres na sua vida. Jesus fez e faz tanta coisa. Mas depois de tantos milagres que aconteceu, Jesus ele dá para nós uma ordem. Olha, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E aí, amado, as pessoas às vezes estão dentro da igreja, receberam uma dádiva, um dom de Deus tão grande, milagres, e a pessoa simplesmente pisa na bola com Jesus. Então, você imagina que quantas pessoas estão hoje dentro da igreja e por não amar a palavra, por não glorificar a Deus, por não entregar sua vida literalmente para Jesus, pessoas têm caído na fé, pessoas têm vivido o inferno dentro da própria igreja, porque às vezes a pessoa está ali com a sua vida toda destruída, né, carregada de problema, acha que isso é justo, não, e acha que isso é problema de Deus também não. Isso é o problema daqueles que estão andando de qualquer maneira. Olha, o melhor dia da minha vida foi quando eu cheguei numa quinta-feira na igreja, 11 da manhã mais ou menos, chorando, não tinha Jesus na minha vida, a minha vida estava literalmente destruída, estava um bagaço e eu não tinha nada que me alegrar. Aquele dia, se Jesus não tivesse me resgatado, eu teria dado cabo à minha vida. Mas eu estava marcado para estar na presença de Deus. Então cheguei numa igreja e havia terminado o culto. E ali então eu pedi uma oração, mas foi tão difícil para aquele pastor que estava atendendo as pessoas no corredor ali, olhar para o meu lado. E eu quase que eu pulei na frente do carro, na porta da igreja. Mas o Senhor me segurou naquele dia. Amados, uma vez que o Senhor me resgatou, 30 dias depois eu estava passando pelas águas, vivendo um amor, mas um amor de segurar em Jesus e falar: eu não aceito, eu não quero nada mais desse mundo que não seja Cristo, sabe? E eu, todo final de ano, eu faço uma autoanálise da minha vida espiritual, de como é que está o meu termômetro de amor, de fé, de fidelidade a Deus, e eu falo para você: faça isso. Não fica pedindo, apenas pedindo para o ano que vem, isso, aquilo outro, demais coisa não. Mas olha, e dá uma olhadinha, dosa a sua fé, o seu amor com Jesus. Meus queridos, quem fala para você não é um homem que vive na bonança, na tranquilidade, não. São muitas batalhas. São batalhas travadas por dentro, por fora. É batalhas na alma, é batalhas na carne, é batalhas desse mundo que a gente vive com falsos crentes, com falsos amigos. Mas o Senhor, como que é maravilhoso amar Jesus, servir a Jesus. Não existe nada melhor. Eu costumo às vezes brincar na nossa igreja, eu falo, uma brincadeira séria, né? Eu sempre digo, se Jesus não tivesse, se a gente não tivesse entregado a nossa vida para Ele, permitido que Ele entrasse na nossa vida, muitos de nós estaríamos dentro do manicômio, babando, ou depressivo, tomando remédio controlado com a vida destruída. Por que nós não estamos? Porque nós aprendemos a viver da fé. E a fé nos faz todo dia prostrar-nos aos pés de Jesus e agradecer a Ele, sabe? E o Senhor Jesus se manifestou a tantos, quando aquele povo vai ali até caminhando para mostrar ao sacerdote, ali tinha samaritano, ali tinha moradores da Galileia, da Judéia, ali tinha moradores dos arredores, ali de Jerusalém, e querendo ou não, havia lugares muito próximos de Jerusalém
que eles eram tratados com indiferença, menosprezados, mas todos estavam unidos na mesma situação. Qual era? Eram todos leprosos. Todos. E todos obedeceram uma voz. Vai para o templo. Mostra-te ao sacerdote. Amados, quantas vezes nessa manhã, eu sei que isso é uma revelação de Deus. O Senhor tem falado para você que está leproso na alma, para você que está carregando doenças, pecados, para você que está carregando depressões, opressões malignas, para você que está com uma angústia. Todo dia você acorda angustiado, você fala, Deus, eu não sei por que essa angústia. E quando alguém diz assim para você, vamos para a igreja comigo, vamos assistir um culto, você fala assim, eu não preciso ir na igreja, eu já tenho Deus na minha vida, eu faço minhas orações, eu faço minhas rezas aqui dentro de casa, né? E aí a pessoa olha e vê que você não faz nada, vê que na verdade você só fala da religião. Você não vai para assistir um culto, você não vai para assistir uma missa, você não participa nos grupos de orações, né? Nos grupos de irmãos que se reúnem, você não participa de nada. E aí você se alicerça nisso, não, eu tenho minha religião, eu tenho meu Deus, Deus está comigo, mas a cachaça não sai, o cigarro não sai, as drogas não saem, a doença não sai, os problemas emocionais não saem, sabe? O orgulho não sai, as dores não saem, os problemas da sua vida não desaparecem. Não desaparece por quê? Porque você está a quilômetros de Deus. Hoje, talvez, você vai começar a pensar e a repensar a sua vida. Faça isso. Faça isso. Eu me lembro de uma senhora que sempre visita a nossa igreja. De ano em ano, quando passa um ano e meio, aquela senhora aparece. Aquela senhora aparece e ela manifesta e manifesta muito ali na igreja. Ela tem filha pastora, ela tem genro que é diácono, mas ela não consegue na igreja deles, porque o marido que é incrédulo, o homem que ela mora com ele, na verdade, não é um marido, né? O homem que ela mora com ele há tanto tempo é um homem que não aceita o evangelho. Então, quando ela consegue dar uma escapada, isso às vezes leva mais de um ano, e ela vem na minha igreja, e quando chega na minha igreja, que ela está diante do altar, ela se manifesta. Um dia eu disse para ela, filha, quem é melhor para você? Jesus ou este homem? Que na verdade você tem que trabalhar quase para pagar um prato de comida quando os seus filhos vão visitar a sua casa. Eu disse para ela, falei, minha filha, Jesus é maior. Olha, você não está manifestando assim à toa. É as maldições da sua casa, é as coisas erradas. Corra para Cristo, salvação individual. Se ele quer, amém. Se ele não quer, e eu pergunto, a pessoa, ela não é tratada, ela não é cuidada, ela não recebe nada, nem carinho, né? E por que ficar preso numa situação onde nem dinheiro está envolvido? Tem muita gente que se apega ao dinheiro e diz, não, se eu largar, eu estou perdida, porque paga minhas contas, porque eu não tenho necessidade de nada. Mas costuma sair muito caro isso. Eu quero dizer para você, hoje, corra para o templo, vá em busca do seu milagre. E mais, quando você receber, não abandone Jesus. Se lance aos pés dele, agradeça a ele, ame a palavra dele, queira ouvi-lo todo dia, e ele vai cuidar de você sempre. Amém? Pois bem, até aqui o Senhor Deus me deu graça para vir, e eu quero falar para você que talvez às 15h30 eu não estarei ministrando a palavra, talvez, só se Deus permitir, e não sei se eu estarei fazendo oração hoje, ao vivo, né? Tem uma oração maravilhosa, que você vai estar de posse dela, aí próximo da meia-noite. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, e quero falar para você que das 13 às 14 horas, nós temos um programa na Rádio Web Carinho, né? Você pode, aí você que ouve pelo rádio 90.5, ou você pode aí acessar, né, na internet o Web Carinho, das 13 às 14 horas, com o programa O Poder Sobrenatural da Fé. Quem sabe amanhã você não vai correr até a comunidade evangélica Manancial de Bênçãos, e milagres já vai começar a acontecer no meio do caminho. No meio do caminho, seu coração será quebrantado. No meio do caminho, o seu coração vai se abrir. No meio do caminho, o Senhor vai dizer no seu coração, quando você pisar naquela igreja hoje, a sua vida não será mais a mesma. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu quero desejar a você um ótimo dia, uma ótima tarde, e que a paz do Senhor nunca se afaste da tua vida e do teu coração. Eu quero fazer uma breve oração,
entregando você hoje na mão de Deus. Senhor, meu Pai, eu venho, Senhor, entregar em tuas mãos nesse momento pessoas que se encontram enfermos com diabetes, meu Pai, um diabetes agressivo. Algumas pessoas já perderam mãos, dedos, já perderam pé, até mesmo a perna por causa da diabetes. Meu Deus, eu quero entregar, Senhor, nas tuas mãos os rins, fígado, todos os órgãos internos dessa pessoa que sente muitas dores, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que está sofrendo com gordura no fígado. Algumas crianças, meu Pai, com sopro no coração. Ó Deus, essa doença na vida dos recém-nascidos tem sido uma constante nos últimos anos. E eu te peço, meu Pai, livra, Senhor, os enfermos que estão nos hospitais, internados, ó Pai. Ó Senhor, do espírito maligno que toma, Senhor, muitas das vezes um profissional de saúde, não são todos, mas tem alguns, meu Pai, que por ordem, Senhor, de autoridades superiores, acaba, Senhor eterno, comprometendo a vida de pessoas e até assinando um óbito, como se fosse Covid-19, impedindo a família que faça um velório digno da vida dessa pessoa. E eu te peço, meu Pai, que os cuidados, meu Deus, do hospital, que o Senhor venha proteger aquele que ainda não te recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que ainda não entregou a vida para o Senhor, aquele, meu Pai, que está acamado no hospital, talvez um remédio, meu Pai, agressivo. Eu quero entregar, Senhor, homens, ó Deus eterno, que estão sofrendo com câncer na próstata, meu Pai, a próstata, ó Deus, que tem aumentado de tamanho, inchado, Senhor. Pessoas, ó Pai eterno, que estão com muito medo, pessoas que receberam diagnóstico e vai passar pela quimioterapia, radioterapia. Esta mulher também, Senhor, com câncer de mama, no útero, ovário, meu Pai. Eu quero, Senhor, entregar esta pessoa, quero pedir, ó Deus, toca, abençoa, meu Pai, toda a nação brasileira, do quadrante da terra, meu Pai, que foi atingido pelo Covid-19. Eu quero pedir ao Senhor, entra com providência, transforma qualquer crise, meu Pai, em bênçãos extraordinárias na vida dessa pessoa, que teus filhos possam tirar grandes lições das enfermidades, ó Pai, grandes lições dos desertos, das lutas que essa pessoa passa, que eles possam tirar grandes lições em nome de Jesus, meu Deus. Nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, eu entrego em tuas mãos cada vida que tem nos acompanhado e que o Senhor os abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus. E só você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Filhos eternos, eu quero desejar a você um ótimo dia, que a paz do Senhor esteja sempre em seu coração, que a mão de Deus não se aparte de você nem da sua família. Fique com Deus, fiquem todos na paz do Senhor e quem sabe amanhã, às 9 da manhã ou às 19h30, nós não estaremos juntos para ver um grande milagre acontecer na sua vida e você se render aos pés do Senhor, porque Ele te ama e Ele quer para você sempre o melhor na sua vida. Amém? Um bom dia, uma boa tarde. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Amém?